Bom, continuando aí, depois a gente vê lá um exemplo de como que é feita aí, vamos dizer assim, o processo de transmissão, né, usando o protocolo HTTP. A gente fez um exemplo aí de um método GET. A gente vai detalhar só um pouquinho um conceito que é o GET condicional, né? Que é um mecanismo que ele é bastante usado numa outra aplicação que é bastante interessante aí. Então, o get condicional é um get onde eu tenho lá naqueles campos. Então, por exemplo, a gente tem a primeira linha que é a linha com comando que eu quero, e depois tem aquele conjunto de pares de chave e valor. E eu tenho uma das chaves que seria essa chave if modified since, né? Ou since, né? Seria mais ou menos o seguinte. Na verdade, a ideia é o seguinte: eu quero obter uma determinada página, um determinado objeto, mas eu quero só se ele for modificado desde uma data específica. A ideia daqui é mais ou menos o seguinte: eu já tenho uma cópia daquele objeto, que eu obtive essa cópia é, há um tempo atrás. Então, o que eu quero saber é, olha, por exemplo, na segunda-feira eu peguei e li esse objeto, vamos supor, na segunda-feira à meia-noite, em ponto. Eu quero eu vou precisar desse objeto, mas eu quero saber se ele foi modificado desde aquela segunda-feira. Aí a ideia é o seguinte, que quando você faz uma solicitação GET desse estilo, é, se ele foi modificado, ou seja, a página foi alterada desde aquela segunda-feira, o servidor vai e retorna a página inteira. Se não, ela vai retornar só o cabeçalho, ou seja, às vezes ele economiza bastante, vamos dizer assim, quando ele economiza bastante dados, porque fala assim, olha, agora, até agora não foi modificado, a página está aqui, está tudo certo, mas ela não foi modificada. Então eu posso usar aquela página que eu tenho armazenada para poder, por exemplo, exibir na tela, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui embaixo que mostra uma requisição HTTP, né, de uma página, por exemplo, GET, e ela tem esse campo aqui no final, if modifier since, aí depois tem aqui uma data e uma hora. Só que isso aqui está no padrão, né? Por exemplo, o Ed seria de quinta-feira, né? Aí a data, né, 19 de outubro de 2005, às 10h50, e aqui inclusive inclui o fuso horário, né? O GMT provavelmente deve ser na hora lá do hemisfério de Greenwich, né? Então, porque aí você padroniza tudo isso daí. Então, se eu a ideia é que eu já tenho essa página, index.html, mas eu quero saber só se ela foi modificada. Na verdade, eu quero o seguinte: se ela foi modificada, eu quero obter a página de novo. Eu tô tendo uma atualização. Mas se ela não foi modificada, ele retorna só o cabeçalho, então não retorna a página inteira. Então isso eu economizo na questão de transmissão de dados. E esse get condicional, ele é usado para fazer isso, que é o que a gente chama de cache da web. Cache é um armazenamento. Então, o que acontece? Existe um custo de eu fazer uma solicitação dessa e obter uma resposta. Então, se eu toda vez que eu quiser acessar a página, e quantas vezes vocês imaginam que não é acessada uma, uma, uma página aí, você toda vez você for lá e que você solicitar essa página, você receber essa página inteira. Isso demanda uma banda, demanda uma série de coisas. Então, o que acontece, na verdade, quando todo cliente, quando você pega um navegador igual o Firefox, o Chrome, né, aqueles navegadores que a gente faz, o que eles fazem? A primeira vez que eles acessam a página, ele não tem nada daquela página. Então ele chama um get normal. Então ele obtém aquele objeto. O servidor, em resposta, dá o HTTP lá para você. Então essa página ela fica armazenada e lá dentro do seu disco rígido, do seu HD aqui dentro do seu computador, ela vai ficar armazenada, né? é, por um determinado tempo. Da próxima vez que você entrar nessa página, por exemplo, se você entrar no dia seguinte, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai
ele vai verificar que essa página, eu já tenho uma versão dela armazenada aqui, mas eu não tenho certeza se essa é a última versão que está lá no servidor. Então, ao invés dele mandar um GET normal, ele vai mandar um GET condicional para aquele index. Se no servidor não foi mostrada essa página, se no servidor essa página, vamos dizer assim, não teve nenhuma alteração, ele vai retornar só o cabeçalho, que é bem mais curto do que a página inteira. E isso vale não só para a página, mas para as figuras e todos os elementos da página. Então, às vezes, até em casa a gente percebe isso. Às vezes você entra numa página muito pesada, a primeira vez, essa página ela até demora para carregar. Mas se logo em seguida, ou coisa de 10 minutos depois, você entrar naquela página, ela carrega bem mais rápido, porque ela praticamente não carrega os arquivos do servidor, ela carrega do próprio HD, ela fica usando esse GET condicional para fazer isso. E isso é um cache. Um cache basicamente se eu obtenho uma informação e eu tenho um custo, eu armazeno essa informação localmente para que da próxima vez que eu precisar obter essa informação, ao invés de obter essa informação remotamente, eu uso a minha cópia local, né? Só que eu preciso de ter algum mecanismo para garantir que a minha cópia local está em sincronia com a cópia remota, né? E esse, no caso, é o cache da web. Existe cache para um monte de outras coisas. Todas as partes, vamos dizer assim, a rede de computadores, a gente vai ver vários protocolos, eles se utilizam dessa cache, tá certo? Desse mecanismo de cache para uma série de coisas. E é um negócio bastante interessante. Então, além disso, né, o cache está dentro do computador, dentro do seu cliente. Tem um outro mecanismo que é o chamado servidor proxy. A ideia é que eu tenho um servidor de cache. O que acontece? Por exemplo, lá no Instituto, no meu campus, né, campus de Ituiutaba, nós temos basicamente 200 computadores que compartilham uma única conexão com a internet. A gente deve ter hoje uns 20 megas. Se esses 200 computadores ficarem acessando a internet freneticamente e obtendo tudo, isso vai ficar uma coisa de louco, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um gasto muito grande de banda, né? E vou acabar tendo problemas, vamos dizer assim, essa banda não vai atender, nossa internet vai ficar lenta. Então, existe um mecanismo que a ideia é o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, meus vários clientes, são os meus 200 computadores do Instituto. Lá na minha infraestrutura de rede local, eu incluo um servidor que a gente chama de servidor proxy. Esse servidor, ele basicamente, o que ele vai fazer é ser um servidor para uma cache da web, mas para a minha rede local inteira e não só para um computador. Entendeu? E esse servidor, ele que conecta na internet, né? Então aqui no meio está a internet e chega lá, por exemplo, no servidor da web. Só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que esse aqui é um servidor que está lá no IFTM, esse é o servidor da web, por exemplo, lá o Google, né? Ou a Amazon, né? Um dos grandes. Vamos pegar o Google, que é um exemplo que todo mundo acessa todo santo dia. Então, a ideia é o seguinte: vamos supor, eu iniciei as atividades do dia, aí vamos dizer assim, a primeira pessoa lá, um aluno ou um servidor público nosso lá, resolveu acessar o Google. Então, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai vir, digitou o endereço do navegador, o navegador vai fazer uma requisição HTTP. Essa requisição, ela não vai direto para o servidor da web, ela vai para o servidor proxy, né? Então, ele vem aqui e pede lá o getindex.html, que seria a página principal do Google. Esse servidor aqui, vamos supor que ele acabou de ser ligado, né? Ele acabou de ser instalado. Ele não tem a página do Google aqui no cache. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir e chamar aqui um get index.html para o servidor do Google. E o Google vai responder o servidor com a página para o servidor proxy, né? Então, olha só, e essa página ela vai ser armazenada no servidor proxy e do servidor proxy ele encaminha de volta, encaminha a página para o cliente. Então, o cliente recebeu lá a página do Google, tá certo? Agora, o que acontece? Se eu tivesse esse mesmo cliente
pedindo novamente a página do Google, provavelmente ele ia usar um GET condicional para poder, porque ele já tem um cache interno. Mas o que acontece? Se outra pessoa, um outro usuário lá na rede, lá, por exemplo, um aluno agora, resolveu acessar a página do Google, esse cliente 2 ele ainda não tem esse cache. Então, o que ele vai fazer é mandar um GET completo, né? Ele vai mandar um GET sem o GET condicional para o servidor proxy. Só que, nesse instante, o servidor proxy, ele tem a página que ele solicitou armazenada aqui do Google. Por quê? Porque aquele cliente 1, ele solicitou a mesma página. Então, nesse caso, ele vai fazer o quê? Em vez de ele mandar uma solicitação completa para o servidor web, ele vai verificar uma condicional. Ó, mudou alguma coisa? Se não mudou, o que ele faz? Ele recebe só o cabeçalho, ou seja, economizou a banda. E vai retornar a página que ele estava armazenada aqui para o meu cliente 2, tá certo? E isso economiza demais a banda dentro de uma rede local, ainda mais se você tiver muitos computadores, né? Praticamente a web inteira é baseada em servidor proxy. Se você assina um provedor de internet, provavelmente ele tem um servidor proxy, porque apesar de hoje a web ser muito dinâmica, tem coisa que não muda, por exemplo, principalmente imagens, né? Então, por exemplo, o logo do Google só muda quando você tem lá aqueles chamados doodle. E numa página web, o que mais carrega, assim, o que é mais pesado são as imagens. E as imagens geralmente trabalham em cima dessa estrutura de cache para poder acelerar o processo de carga dessas imagens. Então, é assim que funciona o servidor proxy. O que ele faz é ser um cache intermediário, por exemplo, para a sua rede local. O servidor proxy também, dependendo da maneira como que foi configurada, você pode incluir aqui também restrições de acesso a páginas. Então, o servidor proxy ele pode ser um mecanismo também de bloqueio, mas a função principal dele é ser um cache para a sua rede local, onde eu tenho aqui, por exemplo, vários clientes, né, vários computadores, e eu economizo a banda da internet que está do lado de cá, ele fica nessa questão intermediária, né? Então, basicamente, isso é o servidor proxy. Só para vocês conhecerem, né, alguns servidores proxy, o mais conhecido é o que eu coloquei aqui do lado, que é o Squid, né? Esse Squid é um servidor proxy que roda no Linux, você consegue instalar ele em várias distribuições Linux, mas o Apache e o IIS, se você colocar alguns plugins também, eles podem funcionar como servidores proxy, né? Então, tem alguns mecanismos para fazer isso, né? A maioria das pessoas que eu conheço, quando vai instalar um servidor proxy na infraestrutura de rede, acaba usando o Squid, ou então compra geralmente um appliance, que seria tipo assim, uma máquina que já vem com um servidor proxy prontinho para usar. Você só encaixa lá, conecta o cabo e faz algumas configurações básicas e você tá com aquela máquina rodando. Provavelmente essas máquinas elas vêm com o Squid debaixo do pano e uma interfacezinha bem tranquila para você mexer, tá? Então esses daí são os servidores proxy. Como é que eu configuro um cliente de proxy, né? Quem que pode ser um cliente de um servidor proxy? Na verdade, qualquer aplicativo do Windows. Isso aí faz parte das configurações da internet. Então, para você configurar lá no Windows, né, se você for lá nas propriedades da internet, isso daqui está dentro lá do painel de controle. Você vai ver, por exemplo, você vai ver lá opções da internet ou propriedades da internet, em configurações de LAN, vocês vão ver essa janelinha aqui, que são as propriedades da internet. Aí, lá tem um monte de aba, uma das abas é das conexões, e você pode vir aqui, ó, e marcar essa opção aqui, usar servidor proxy para a rede local, tá certo? Então, o que acontece? Você vai colocar aqui o endereço do servidor proxy, tá certo? Então, isso aí o administrador de rede que vai te passar, e qual que é a porta? Por padrão, essa porta é 3128, né? Então, ativando isso daqui, você ativa o proxy na sua rede. Existem também alguns aceleradores de internet que basicamente o que eles fazem é isso, tá certo? De tentar colocar um servidor proxy para acelerar a internet. Mas o funcionamento ele é bastante limitado, né? Depende de algumas questões aí.
né? Mas esse é um mecanismo interessante e costuma ser muito utilizado em redes locais com uma quantidade significativa de computadores. Bom, basicamente é isso sobre o servidor proxy. E agora falar um pouquinho sobre o correio eletrônico ou o e-mail, tá certo? Então, como é que funciona o e-mail? O e-mail, na verdade, a aplicação e-mail, ela não é baseada em um protocolo. Na verdade, são três, a gente pode dizer até quatro protocolos que estão envolvidos é, na transmissão do e-mail. Mas o principal protocolo é o SMTP, ou Simple Mail Transfer Protocol. Então, quando eu escrevo lá um e-mail no seu computador, né? Então, por exemplo, usando um software de e-mail, por exemplo, o Outlook ou o Thunderbird, né? Você pega o que você, quando você escreve e clica no enviar, quem envia esse e-mail é esse protocolo, o SMTP. E a ideia é o seguinte: a ideia é que esse e-mail chegue ao meu destinatário. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que nem sempre o computador de quem envia e o computador do destinatário, eles nunca estão ligados 100% do tempo. Aí, para resolver isso, o que existe são dois servidores intermediários, tá certo? Então, por exemplo, a Alice, ela tem um servidor dela, de e-mail, e o João, ele tem um servidor relacionado para ele. Geralmente esse servidor de e-mail é fornecido aí pelo, vamos dizer assim, pelo seu provedor de internet ou seu serviço de e-mail, né? Então, esses servidores aqui, eles estão praticamente 100% do tempo ligados e eles que vão ficar preocupados aí com a questão do envio do e-mail, eles que vão garantir isso daí. Então, quando a Alice envia um e-mail, ela usa o protocolo SMTP para enviar para o servidor dela. A partir desse momento, né, ela pode desconectar aqui, que ela não precisa preocupar, porque o servidor que vai passar a ser responsável por entregar essa mensagem. Então, esse servidor, ele vai receber essa mensagem, vai armazenar ali numa fila, e ele vai ficar usando também o protocolo SMTP, tentando enviar essa mensagem para o servidor do João. E ele só vai parar isso, né? Então ele tenta, se não conseguiu, vai lá, tenta de novo, até ele conseguir mandar essa mensagem pro e-mail lá do servidor do João, pelo protocolo SMTP. Quando essa mensagem o servidor do João receber, aí ele deixa essa mensagem aqui sai da fila, né? E essa mensagem ela vai para uma caixa de mensagem. Então essas mensagens são classificadas separadas para cada usuário de e-mail aqui. Então, por exemplo, ela vai para a caixa lá do João, tá certo? E essa mensagem ela fica aqui. Quando essa mensagem chega aqui, o servidor de e-mail do João ele considera que a mensagem foi entregue, né? Então, a Alice, ela recebe lá uma mensagem que ela foi entregue. Agora, se, por exemplo, o usuário não existir, né, pelo protocolo SMTP, ele recebe aqui provavelmente o que acaba acontecendo é mandando uma mensagem de volta, dando algum erro, né? Por exemplo, o usuário não existe, ou não conseguiu contactar o servidor de e-mail e assim por diante. Mas essa mensagem, ela fica aqui numa caixa, tá certo? Indefinidamente. Então, essa conexão aqui, ó, entre o servidor de e-mail e o João, ela não é permanente. Então, quando o João lá liga o computador dele e acessa o e-mail, ele vai pegar e vai ler esse e-mail dessa caixa. Aí, aqui que tem uma salada de protocolos, né? Que pode ser o POP, o IMAP ou o HTTP, tá certo?